Então, o que afeta a memória e o que podemos fazer para melhorar nossa performance e memória sem o uso de medicamentos? Antes de tudo, é importantíssimo a gente entender o que é essa memória, o que significa memória. Memória é uma impressão de um circuito cerebral, é quase como uma queima de um circuito, é quase como uma tatuagem. Fica marcado, fica uma trilha neural marcada com relação a isso. E ela depende em que setor ela está. Ela pode habitar as memórias visuais, espaciais, emocionais, sensitivas. Existem várias formas de qualificar e classificar as memórias. Memórias de longo prazo, memórias de curto prazo, memórias de evocação, várias outras formas de você estudar e entender memória. Bom, mas o que é essa tal de memória? Esses neurônios que estão envolvidos com isso. A maior parte das memórias nossas passam por uma região cerebral chamada hipocampo. É um lugar mais ou menos como um cavalo marinho. Lembra de um dedo assim, tortinho, desse tamanho. Essa região chamada hipocampo é onde também nascem neurônios. Sim, nascem cerca de 700 neurônios por dia. Desde que você consiga fazer com que eles se conectem com a rede neural, seu cérebro vai continuar se restaurando, crescendo e progredindo. Não crescendo, porque a caixa craniana não vai permitir que ele cresça mais. Mas tem uma poda neural, tem uma limpeza neural. Então muitos eventos acontecem nesse trajeto. E a memória está envolvida com isso. O que faz com que você consiga gravar e levar a longo prazo é essa impressão que acontece nesses neurônios. Então o que nós podemos fazer para melhorar e exercitar essa memória sem uso de medicamentos? Mesmo porque os medicamentos não vão melhorar a memória, eles só vão dar as condições para que as memórias funcionem. O que funciona para uma memória gravar com mais potência é a força, é a potência, é a emoção envolvida naquela situação. Se você come uma maçã e você tem um prazer imenso em comer uma maçã, aquilo vai se gravar com mais potência e a chance de sucesso daquilo consolidar e perpetuar no seu cérebro é muito maior. Agora, se você come uma maçã como todo dia, como uma rotina, isso já não tem tanto impacto, não tem força, não grava no seu cérebro. Então são essas formas que a memória tem para estruturar. Agora imagine um grande amor, uma paixão, uma coisa doentia como um envolvimento afetivo tão intenso que aquilo não sai da cabeça. Parece que a sua memória está envolvida só com aquilo, só com aquele ato. É até patológico, porque você deixa de fazer outras coisas para a sua existência por conta de um evento como esse, tão intenso. Então olha o problema, uma hipermnésia e uma amnésia. Muita memória ou nenhuma memória. Como tudo na vida, o fundamental é o equilíbrio dessas situações. Você conseguir filtrar e limpar o que são memórias importantes, o que são memórias que podem ficar só na rotina, como uma vaga lembrança e não uma memória de verdade. Fundamental para que memória funcione é que você dê condições para o seu corpo fluir com essa memória. E as condições passam das coisas básicas, como sempre. Primeiro, atividade física, sempre atividade física. Atividade física vai melhorar fluxo sanguíneo, vai melhorar a conexão e vai melhorar a liberação de endorfinas e catecolaminas que vão deixar teu cérebro mais pronto e preparado com isso. Além do que, melhora a sua atenção, sua concentração, diminui a sua ansiedade a ponto de permitir que o teu cérebro flua com melhor tranquilidade. Lembra que para consolidar uma memória, precisa dormir de uma forma boa, eficaz, eficiente. Aquele sono bom, aquele sono que a gente chama o sono dos deuses, o sono que quando realmente você foi para os braços de Morfeus. Nós temos aqui no canal vários vídeos mostrando o que é um sono de qualidade e como melhorar o seu perfil de sono. Então você quer melhorar a sua memória? Melhore seu sono, melhore sua atividade física. A alimentação vem a seguir e como ela é fundamental para não sabotar situações alimentares que podem sabotar a sua memória, como por exemplo o uso de álcool. O álcool atrapalha muito a sua memória, a consolidação, a fixação de elementos que passaram pela sua impressão. E às vezes você tem um encontro fantástico com amigos, com familiares, mas queria lembrar isso e pelo efeito do álcool sedativo, muito parecido com o que acontece com alguns benzodiazepínicos, como o Rivotril, o Cadil, Lorax, Frontal, essas medicações, tanto quanto o álcool, vão atuar num receptor chamado GABAérgico, inibindo a fixação das memórias. Então você vai ter muito mais dificuldade de fixar memórias com isso. Voltando ao capítulo dos alimentos, tem muitos alimentos que são muito calóricos, que são muito pesados, vão atrapalhar seu sono, vão atrapalhar sua digestão. E alguns alimentos que podem facilitar, especialmente alimentos que têm uma boa e rica fonte de selênio. Por exemplo, as castanhas, as nozes,
a castanha do Pará, a castanha de caju, nozes principalmente, elas vão ajudar, porque elas têm a gordura e todos os elementos que nós precisamos. Nós precisamos de zinco, é como a gente faz com todo o nosso corpo, a gente precisa equilibrar essa alimentação. Existe um suplemento alimentar específico para melhorar o desempenho e o crescimento de dendritos neurais. É vendido comercialmente, mas ele não melhora a memória, ele melhora a nutrição do cérebro. E a memória vai melhorar se você utilizar essa memória com eficácia. Então, o treino, o uso, a repetição, a constância, a busca de experiências, o reforçar essas experiências, isso sim é que vai melhorar a sua memória. O uso constante. Igual o músculo, se você usa o seu músculo com frequência, com constância, ele vai estar cada vez mais habilitado. Mas com um limite. Se você passar do ponto, você pode machucar as fibras, causar uma cãibra, causar uma lesão no músculo. A memória é da mesma forma. Se você sobrecarregar muito esse sistema, vai gerar mais ansiedade, mais angústia, mais peso na sua memória. Bom, então essas são algumas dicas para a gente estruturar e conseguir ter uma melhor memória no dia a dia. E nenhuma delas envolve medicação. Muitas delas são mudanças de hábito de vida, mas é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer. A gente sabe que funciona, mas é a forma mais complicada de modificar, porque a gente muitas vezes chega num patamar, em uma área de conforto, e uma zona de conforto vai nos arrebentar. Então, esses alimentos, essas técnicas, esses exercícios, esse cuidado com o sono, tudo isso pode melhorar a sua memória. E então, melhoraremos.